Empresa pioneira de Brasília, que completaria 65 anos, em maio deste ano, desativou suas últimas 3 linhas de transporte, transferidas para Piracicabana. Ao longo dos últimos 20 anos, governo a governo, a TCB veio sendo sucateada. O último suspiro ocorreu agora, em janeiro. A gestão de Ibanez Rocha jogou a derradeira pá de cal sobre a Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília, popularmente conhecida como TCB. Criada em 1961 para promover o transporte público na nova capital federal, a TCB foi detentora de todas as linhas de ônibus que circulavam no Distrito Federal. Suas linhas foram particularmente transferidas para as empresas privadas, sem que nenhuma compensação financeira tenha sido proporcionada à estatal do DF. Primeiro, foram para os ônibus da antiga Pioneira, então de propriedade da CIA Irmãos Matsunga Limitada, depois Aviplan de Wagner Canhedo, e agora as 3 últimas linhas foram repassadas a Piracicabana, do clã Constantino. As 3 linhas que a TCB operou no seu último suspiro foram a 108.3, rodoviária do Plano Piloto, STJ-TST, passando pelo Pier 21 e o Conselho de Justiça Federal. 131.3, rodoviária do Plano Piloto, Cruzeiro Novo e Velho, Sudoeste, que é uma linha exatamente à noite, Corujão. E a 0.108, rodoviária do Plano Piloto, Praça dos Três Poderes, todas elas integradas ao metrô. A linha 0.113 de transporte executivo, que fazia o percurso circular entre a rodoviária do Plano Piloto e o aeroporto JK, já tinha sido desativada, pois apresentavam baixa demanda. Outra contribuição importante da TCB foi o avanço nas novas tecnologias. Ainda na década de 1960, foi uma das primeiras no Brasil a usar ônibus papa-filas, considerado o avô dos ônibus articulados. Era um veículo misto de ônibus e um cavalo de um caminhão. Foi idealizado para suprir a alta demanda de passageiros de algumas linhas, numa época em que os ônibus tradicionais tinham pouca capacidade, 30 a 40 passageiros. O papa-fila levava 120 pessoas por viagem. Em Brasília, a TCB operou o papa-fila, chamado de Azulão, na linha para o Gama. Outro pioneirismo em 1978 foi o uso de ônibus articulados, tecnologia que voltou às ruas de Brasília com o BRT. A empresa foi até um laboratório para avaliar a eficiência do biodiesel enquanto combustível para veículos pesados e de intenso uso, e desde a gestão de Rodrigo Hollenberg operavam ônibus 100% elétricos, os únicos do transporte público do DF, que abandonou a nova matriz energética. A TCB foi saqueada então de todas as suas linhas economicamente interessantes, restando operar aquelas que davam prejuízo. O maior baque em sua receita foi a transferência da linha Grande Circular ao Grupo Amaral. Essa linha era considerada pelos empresários como a galinha dos ovos de ouro, interligando a Asa Sul e Norte pela DA3 e L2.
possuía um volume de passageiros por quilômetro percorrido superior a qualquer outro trajeto no DF. Na gestão de Agnello Queiroz, a empresa de transporte foi duplamente prejudicada. Em primeiro lugar, o GDF proibiu que ela concorresse na licitação das concessionárias de transporte coletivo, que definiu os atuais operadores do Distrito Federal. Segundo, fez a TCB o agente interventor na Viplan e no Grupo Amaral. Em fevereiro de 2013, quando o governo interveio nas 3 empresas de transporte coletivo do Grupo Amaral, houve um gasto de aproximadamente 55 milhões, segundo o presidente à época TCB, Carlos Alberto Conk. O faturamento da empresa foi de cerca de 20 milhões no período, o que significava 35 milhões foram bancados pela TCB na época. Mesma receita foi aplicada no Grupo Canheiro. Em dezembro do mesmo ano, a assunção da gestão das empresas Viplan, Condor e Lotax representou arcar com todos os gastos trabalhistas referentes às rescisões dos contratos de trabalho de mais de 3 mil rodoviários. Ao tomar essa decisão, o GDF sequer tinha noção do buraco financeiro. As estimativas de então apontavam uma cifra de 120 milhões. De cara, a TCB desembolsou 15 milhões, além de combustível, pneus e peças para manter em funcionamento 744 ônibus distribuídos em 214 linhas. Em ambos os casos, nenhuma das linhas das empresas alvos de intervenção voltou em definitivo para a TCB. Só prejuízo. Não se sabe se até hoje a TCB foi ressarcida pelas intervenções do Grupo Canheiro e Amaral. Cabe ao GDF entrar no processo de massa falida das empresas e tentar obter o ressarcimento. Com o passar dos anos e a empresa tendo sua melhoria estabelecida de acordo com as normas da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, a TCB veio inovar no transporte de alunos portadores de necessidades especiais e em algumas áreas rurais que não tinham acesso a transporte. Com os repasses já feitos para a viação Piracicabana, a TCB atualmente irá operar somente no transporte escolar e transporte de funcionários dos órgãos públicos do Distrito Federal, ficando na lembrança de todos uma empresa que marcou gerações. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into